O Cruzeiro é o tema deste primeiro bloco, primeira parte aqui do Rádio Esportes pela Itatiaia. Emerson Pansieri está na área e já trouxe em manchete um Cruzeiro diferente para o próximo sábado. O que é um Cruzeiro diferente, Emerson Pansieri? Um abraço, bom dia, Pansi. Um abraço para você, Cirilo, para quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia, Grande Xará, também Simões, nossos comentaristas de hoje. E você que tá ligado no Rádio Esportes, para bater rapidão esse 1 milhão também no Itatiaia Esporte, né, Cirilo? Essa Amém. Turma, vai bem. É a turma que tá ligada no YouTube, tá no radinho. Olha só, Cirilo, por que eu falei de várias mudanças? Porque algumas mudanças são forçadas, na verdade, todas elas são forçadas, mas obviamente que também tem esse lado do feeling, né? Do próprio Paulo Autuori, do Seabra, que vem trabalhando com o Rovares, né? O Vinícius Rovares, eles vêm trabalhando esses jogadores do Cruzeiro nessa semana de imersão celeste em Itu. Dá pra falar isso. É o assunto do Cruzeiro. É ali buscar o foco, pensar no jogo contra o Fortaleza, a importância de disputar uma partida, inclusive, que é atrasada na competição. O Cruzeiro, em relação aos competidores aí do Brasileirão, ele sabe que tem essa vantagem do jogo a menos, então tem que fazer valer com o quê? Com vitória. Tudo isso é colocado nessa semana, não só de trabalho em campo, mas de conversa, de vídeo, de levantar autoestima. Tudo isso está sendo feito lá em Itu. Não é um trabalho apenas de campo. Muita gente acha assim, o Cruzeiro foi para Itu e só está treinando no campo. Não é verdade. Ele está também fazendo um trabalho mental, trabalho cognitivo, para que esses atletas consigam essa vitória, e aí vale mesmo utilizar as ferramentas que hoje o esporte dá, né? A parte psicológica e tudo mais que é implementado numa rotina de atividades. O Cruzeiro para a partida contra o Fortaleza não tem um Jussa, primeiro por força contratual, está emprestado. E além disso, tomou o 3º cartão amarelo. Outra questão, Neres, suspenso, 3º cartão amarelo. Outro que está fora, Lucas Silva, até a boa notícia do nosso Ale Oliveira falando que trocou uma ideia com o Lucas, e aí pode até retornar no jogo contra o Vasco, que tomara, né, que seja assim, que tenha essa resposta legal. A notícia é que não foi uma lesão grave mesmo, mas uma lesão que fez o Lucas Silva ser substituído e estava certo. Ali não tinha que ter deixado o Lucas Silva em campo, não, senão poderia ter agravado o problema, e foi rapidinho a substituição. O Zé Ricardo detectou junto com o departamento médico, né, o doutor Thiago Daniel, que estava lá, e aí rapidamente tiraram o Lucas Silva de campo. Dito isso, Cirilo, vamos lá. Quem poderia entrar no Cruzeiro? Para a zaga, acho que Lucas Oliveira é uma alteração normal, porque o Neres tomou a vaga do Lucas Oliveira. Ponto. Na vaga do Lucas Silva, ele pode colocar o Felipe Machado, ou ele pode colocar, por exemplo, estou dando um exemplo de utilização da base, de jogadores que o Seabra, por exemplo, conhece bem, né, essa turma da base, né, os jogadores que estão lá têm essa visão do Seabra. Será que um Japa pode entrar no Cruzeiro? Ele faz essa função de meio campo. E para a vaga do Jussa, primeiro volante mesmo que tem hoje é o Fernando Henrique. Então deve ter esse encaminhamento de Cruzeiro para o duelo contra o Fortaleza, Cirilo. Tá, até anotei aqui enquanto você falava, ó. Fernando Henrique pro primeiro volante. Ian ou Japa seria pro segundo volante. Se ele mantiver o Felipe Machado. Se o Machado continuar no time. Exatamente, porque ele pode querer manter, né, aquele esquema de 3 volantes, né? Porque quando o Zé Ricardo tira um volante, que foi o Machado, para colocar o Nicão, todo mundo viu o que aconteceu contra o Coxa, né? Você não acredita que o Nicão tenha sequência entre os titulares? Acho que não. Eu não acho que seria o natural também. Não acho que vai ter, não. E o ataque, Pansieri? O ataque, Bruno Rodrigues, Matheus Pereira e Arthur Gomes. Bruno Rodrigues, Matheus Pereira e Papagaio. Pode ser Segue a dúvida do cara para jogar centralizado. Exatamente. Ele falou, o Paulinho Azeredo até me lembrava aqui, que ele falou muito bem do Rafael Papagaio, né? Na entrevista e tal. Mas tudo vai ser resolvido com essa semana de treinos. Ter o centroavante hoje é uma característica que o Paulo Autuori gosta. Então, o próprio Seabra utiliza o centroavante na base, né, no sub-20. Ele sempre coloca um homem de frente. Então, eu aposto numa das duas formações. A formação com o Papagaio teria o Bruno Rodrigues com o Matheus Pereira.
Tá bom. Boa, Pansieri. Emerson Romano, vamos por partes. Vamos pro setor de meio campo. Então vamos lá, como diria Jack Stripador. Vamos por partes. Fernando Henrique como primeiro homem do meio campo. A possibilidade da sequência do Machado e um cara da base, ou o Ian ou o Japa. Te agrada esse meio campo? Seria a sua escolha? Bom dia, Emerson Romano. Bom dia pra você também, JVC, Xará, Alexandre, quem nos acompanha. Eu não iria com esse meio campo. Você precisando da vitória, você vai entrar com 3 volantes. O que você faria? Eu não entraria com mais um meia. Até porque, por exemplo, Nicão não foi bem, né? Aí as opções que tem é o Vital. Que também não vive uma fase nada boa, né? Mas eu acho que dá mais intensidade do que o Nicão. Nicão. É um jogador que participa mais. Lá na frente, você falou do meio campo. Eu colocaria o Vital aí, não colocaria 3 volantes, não. Pode avançar pro ataque também, porque interfere também no setor ofensivo. Matheus Pereira e Bruno Rodrigues estão aí mais cotados para jogar, como disse o Pansieri. Papagaio ou Arthur Gomes? Ou outra opção, Romano? Papagaio. Eu iria de Papagaio. Apesar de, na entrevista de apresentação, o Autuori disse que não se deve jogar em cima só de um jogador a responsabilidade dos gols. Que muitas equipes fizeram isso no Campeonato Brasileiro e por isso estão se dando bem. Outros jogadores tiveram a responsabilidade de marcar gols. Mas, como existe esse problema de carência de peças no ataque, e como o próprio Paulinho alertou ao Pansieri, ele elogiou o Papagaio, eu acho que vai de Papagaio. Boa. Alexandre Simões, quero sua opinião também. Meio campo e ataque do Cruzeiro. Essas possibilidades trazidas pelo Pansieri te agradam? Você faria algo diferente? O que você espera do Cruzeiro para o próximo sábado contra o Fortaleza? Bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo, Romano, Pansieri, quem acompanha a gente. Olha, o Fernando Henrique, a história dele no Cruzeiro se resume a 3 jogos, todos entrando. Não foi titular em nenhuma partida. Nenhuma partida. O Cruzeiro tem 6 decisões pela frente. Vai colocar como primeiro volante um cara que não tem nenhuma partida, e uma dessas 3 que ele entrou foi para dar um pontapé no adversário e ser expulso. A última imagem realmente não foi positiva, né? Então eu não sei se o Fernando Henrique tem inclusive ritmo de jogo, condição de iniciar uma partida. O Fortaleza, ele amarga o maior jejum da era Vojvoda. São 7 jogos sem vitória. Isso quer dizer, o Fortaleza, que sonhou com o primeiro título internacional da sua história, perdeu. Fortaleza, que sonhava com o retorno à Copa Libertadores, tem menos de 1% de chance. O Fortaleza, que todo mundo imaginou que integraria a parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, está mais próximo da briga contra o rebaixamento do que da briga pelo G6. Você sabe que isso merece um estudo, né? Como a perda de um título descontrola tanto uma equipe como foi o caso dele. O Fortaleza, após a perda do título, ele teve uma sequência de jogos. Agora ele teve uma parada. Então o Cruzeiro vai pegar um Fortaleza que teve tempo de descansar, de respirar, tá? Com uma pressão absurda. Absurda. Se o Cruzeiro for para um jogo de trocação contra o Fortaleza, a chance de perder é muito grande, porque o time do Fortaleza é muito melhor do que o do Cruzeiro, tecnicamente. Olha a sequência do Fortaleza, Simões, em meio a essa decisão da Sul-Americana. 2 jogos antes da Sul-Americana foram 2 derrotas já, nessa sequência que você está se destacando. Com Vasco e com Bahia, já pensando na Sul-Americana. É inclusive um azar que o Cruzeiro deu, né? Porque o Fortaleza, num momento em que ele estava colado do G6, ele começou a priorizar a Sul-Americana, ele pegou o Vasco em São Januário e o Bahia na Fonte Nova. Perdeu por 2-0. Totalmente esculachado já. Aí, quanto o Bahia, foi reserva do reserva que eles colocaram. Isso foi uma semana antes. Isso. Aí empata com o LDU, perde nos pênaltis. Vem jogar com o Atlético, perde 3-1. Joga contra o Flamengo em casa, perde 2-0. Aliás, deram a ingressaiada lá pra torcida do Flamengo, lá no Castelão. Atlético Paranaense e Fortaleza. Fora de casa, o Fortaleza jogou, empatou por 1-1. Jogando fora de casa contra o Cuiabá, que era um dos piores mandantes, perdeu por 2-1. E agora pega o Cruzeiro. Sequência absurdamente negativa. E agora pega o Cruzeiro ainda ameaçado de rebaixamento. No caso, o Fortaleza, né? O Cruzeiro está na zona de rebaixamento. Então, quer dizer, a estratégia do Cruzeiro precisa ser para encarar um adversário que é superior a ele tecnicamente, que tem opções muito melhores, um grupo muito mais equilibrado. O desequilíbrio do grupo do Cruzeiro fica evidente quando a gente percebe que, eu estou dizendo só de opção, no meio nem opção tem. As opções são o Fernando Henrique, que praticamente não jogou, até porque teve uma lesão, o menino que puxaram do Sub-20 lá, o Japa,
porque não tem só o Justo e o Lucas Silva, né? Agora, na frente, por mais que não estejam rendendo, o Cruzeiro tem Matheus Pereira, Matheus Vital, Nicão, Arthur Gomes, Wesley, Bruno Rodrigues, Papagaio. Então, isso evidencia o desequilíbrio do grupo do Cruzeiro. Tem muita gente pra frente e pouco jogador de meio campo. De toda forma, Cirilo, eu não sei o que o Paulo Autuori vai arrumar, mas eu não iria para um jogo de trocação com o Fortaleza. Eu iria tentando apostar no contra-ataque. E iria apostando no contra-ataque. Vai ser uma pressão muito grande e o Cruzeiro precisa segurar essa pressão. O Cruzeiro não tem time para encarar o Fortaleza de peito aberto. E tô vendo aqui no itatiaiasport.com.br, Emerson Pansieri, que você tá falando aí de possibilidades de mudanças no Cruzeiro. Nosso correspondente, Marcel Rizzo, trouxe a informação que o Vojvoda não tem desfalques pro jogo, mas pode mexer bem também nesse time do Fortaleza. Então a pressão do lado de cá, mas a pressão do lado de lá também, Pansieri. Exatamente. E o Vojvoda é um treinador que o lado do Cruzeiro respeita muito, gosta muito do treinador, né? Do que ele faz. Sei que há uma admiração muito grande de quem está lá dentro hoje na SAF do Cruzeiro pelo Vojvoda, que é o treinador do Fortaleza. Então, certamente, o Cruzeiro tentando ajustar o time para conseguir essa vitória tão importante. Mas aí, ô Cirilo, vale lembrar dessa questão dos garotos, né? Porque não tem como deixar de falar. Tem o Henrique Rodrigues também, né? Que estava no time sub-20, enfim. Tá integrado ao profissional também. Tá integrado ao profissional, tá fazendo as funções lá em Itu com os demais jogadores. Eu tô falando isso porque é inevitável ter que utilizar um garoto. O Simões lembrou que o Fernando Henrique não entrou em nenhum jogo, mas vai colocar qual de primeiro volante? O Machado? Não sei. Eu não sei se ele vai colocar o Machado. Se colocar o Machado, mexe nessa história da formação do meio campo que vocês estão falando. O né? Ian Lucas até foi primeiro volante com o Pessolano, mas não é a dele. Mas pode ser aí a mudança dele, colocar o Machado de primeiro e o Ian Lucas de segundo. Pode ser. Porque eu lembro do Ian Lucas, quando ele chega no Cruzeiro, ele era 10 na Ferroviária, enfim. São muitas situações que ele tem que resolver. O que o Pesolano fez não pode ser levado em consideração, né? Que o Bruno Rodrigues era ala direita, ele queria que o Ramiro fosse terceiro zagueiro. Verdade. Não dá pra levar em consideração. O Alisson de zagueiro do lugar do Zé Ivaldo. Lado direito, né? Treinou isso, inclusive. Não, e foi ala direito o Alisson, num clássico contra o Atlético. É verdade. Foi mesmo. Tem esses detalhes, né? Naquela época, quando o Gasolina machucou. Enfim, são muitas situações, mas não descarto a utilização de algum garoto aí para esse duelo contra o Fortaleza. Ô, gente, pressão, lógico que tem, mas a garotada quer esse tipo de jogo também. Eu converso com esses meninos. Esses meninos são preparados psicologicamente, animicamente, todo mundo tem formação, né? Tem escola, todo mundo, a gente sabe quanto que é atrelado tudo isso ao futebol hoje, a parte mental também. Então é isso, se tiver que jogar, aí tem que jogar.